A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta mais uma fase da Operação Compliance Zero, que investiga supostas irregularidades envolvendo o Banco Master. Entre os alvos, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo Lula no Senado, que foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Também o ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima, é alvo de busca e apreensão. Ao todo, são cumpridos mais 18 mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados da Bahia, São Paulo e Distrito Federal. Marina Helena, além de busca e apreensão, também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte. Segundo a investigação, há suspeita de envolvimento de agente público em um esquema relacionado ao Sistema Financeiro Nacional. A operação marca um novo avanço nas investigações sobre o Master, que já atingiu empresários, ex-dirigentes e políticos de diferentes espectros partidários. O governo afirmou confiar nos esclarecimentos que serão prestados pelo senador por Jacques Wagner. Marina. Pois é, né? Agora o escândalo do Master acertou em cheio o PT, né? E o PT da Bahia. Então eu fiz aqui uma cronologia para a gente lembrar como é que essa história toda começou. Ali em 2007, durante a gestão do início do governo de Jacques Wagner, ele criou um produto chamado Cesta do Povo, que basicamente era um cartão que as pessoas tinham para conseguir comprar alimento. Ali elas recebiam um auxílio e compravam alimentos. Isso estava ligado a uma empresa que eles tinham de distribuição de alimentos chamada Ebal. Muito bem, isso aí não tinha ainda, a partir de então começou a ter também um novo produto nesse cartão, que era o crédito consignado com desconto em folha, porque esse cartão já permitia esse desconto direto em folha. Aí, em 2018, ainda durante o governo do Rui Costa, ele vendeu esse cartão, né, junto com a Ebal, para o Augusto Lima por 15 milhões. Isso a gente está agora em 2018. Em 2020, Augusto Lima se torna sócio do Vorcaro no Banco Master, depois ele vem a se tornar CEO, função que ele exerce ali até 2024, quando ele sai do banco. Só que aí começa toda a entrada do Rui Costa nessa história toda também. Por quê? Acho que é uma das informações mais importantes e que muita gente questiona nessa operação foi porque em 2022 o Rui Costa soltou um decreto proibindo a migração do crédito consignado para outros bancos. Tinha muita gente reclamando, né, os servidores públicos, porque achavam as taxas de juros cobradas abusivas e eles não tinham a chance, não tinha nenhum tipo de concorrência em relação a isso por conta desse decreto do Rui Costa. Então, assim, um ponto importante é que essa operação ela está indo tanto fazer busca e apreensão, no caso do Augusto Lima, quanto do Jacques Wagner. E eu fico aqui me perguntando, cadê o Rui Costa também nessa história? Porque esse decreto, vamos combinar, que é bem complexo. O Augusto Lima, ele já tinha sido preso na primeira operação que se teve ali, em que foi preso o Vorcaro. Ele também, depois disso, ele foi solto. E tá assim até agora, né? Então ele não tá na condição do Vorcaro. Mas eu vejo que ali tem muita coisa claramente a ser explicada. O que está sendo acusado hoje o senador Jacques Wagner, Adriana? Ele está sendo acusado de receber imóveis e propina na conta de empresa de um familiar dele. Então é essa que está sendo a acusação. E a gente agora está tentando desvendar esse imbróglio. Uma coisa aqui que me chama a atenção é que, vamos lembrar que o Jacques Wagner foi quem indicou tanto Mantega como Lewandowski, como conselheiros ali, né, do Banco Master. Então, e também vamos lembrar que teve aquela reunião articulada em que estava Rui Costa, Augusto Lima, além de Vorcaro, com o presidente Lula. Aquela reunião em que estava também presente Galípolo e que o Vorcaro falou que estava sofrendo uma enorme pressão para vender o banco. Lembra que teve até uma proposta da BTG de comprar por R$1. E o Lula disse para ele o quê? Não venda, porque vai mudar o presidente do Banco Central e tudo vai ser mais fácil.
Então, tem essa questão. Outro ponto foi que, em um dado momento, o Augusto Lima pulou fora do barco, né? Que foi ali em maio de 24, que ele saiu do Master, montou, né, o seu próprio banco ali e levou a carteira do Credit Sesta. E aí tem várias coisas estranhas. Primeiro, gente, porque é levantado isso aí desde a CPI do crime organizado, é levantada uma questão, as questões financeiras, porque, por exemplo, tinha venda de carteiras de crédito consignado que rendiam para o Master mais do que os próprios juros desse crédito. Então, assim, tinham coisas suspeitas ali em todas essas transações. Mas, de fato, o próprio Vocaro já disse isso em mensagens, isso está documentado, essa operação do consignado era a galinha dos ovos de ouro dentro do Banco Master. E o que chama a atenção é que depois que isso saiu de lá e o Augusto Lima saiu dessa sociedade, parece que bateu um desespero. Foi quando, por exemplo, foi depois disso que foi tentativa de apresentar a emenda Master lá para aumentar o FGC de 250 mil para R$1 milhão. Foi ali que o banco começou a pagar esses valores absurdos, né? De 140% do CDI para captar dinheiro. Então foi ali em que tudo começou a ficar muito estranho. Como se com essa saída, aí eu estou falando aqui, né, olhando um pouco do balanço do banco e do que está acontecendo ali. É como se ter tirado também essa atividade tivesse exposto ali o que talvez o Master não tivesse nada muito além disso, né? Então, é algo muito relevante. Um ponto aqui que a gente não pode esquecer é que isso tudo começou também na investigação do INSS, porque o Master foi um dos lugares que teve o maior aumento, né, dessa questão dos descontos em folha ligados ali ao INSS. Então, foi uma coisa que levantou muita suspeita. Vamos lembrar também que tiveram vários acordos com municípios, com governadores, né, vários outros depois em que foi levado dinheiro de fundo de pensão e tudo aquilo que muita gente vai ficar sem ver a cor do dinheiro, que aí tem várias outras pessoas aí, né, políticos envolvidos. Mas, de novo, isso tudo começou. Então, o Master, no fundo, né, praticamente teve origem ali no PT da Bahia e agora, com essa operação, a gente vai começar a levantar exatamente isso. Até então, a venda da carteira não tem, mas por que restringir? Só o Master pode operar? Aí você vai enfiar todos os servidores a ter que aceitar aquela taxa de juros, muitas vezes abusiva. O que está por trás disso e o que ganharam em troca? Então, hoje, o senador Jacques Wagner está sendo acusado de receber propina em troca, é bastante grave. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.